boa tarde. Sou Fernanda, doutoranda, no programa de educação da FAI, da área de pesquisa formação de professores, e tenho como orientador o professor Júlio Diniz. A minha pesquisa, ela traz como título Processo de construção identitária de professoras negras, formadoras de professores em licenciatura de física. Aí todo mundo me pergunta, mas por quê? Primeiro, porque eu quis trazer a temática, eu quis trazer no âmbito da formação de professores esse diálogo com a questão de gênero e raça. É muito comum a gente encontrar essas discussões muito voltadas para linhas de pesquisa específicas. E dentro da formação de professores, a gente também se volta para objetos muito específicos do campo da formação de professores e muito pouco se explora essas dimensões que são constitutivas do professor formador, Então, basicamente, quando eu escolho a professora negra, eu estou chamando a atenção para esse sujeito mulher negra, E aí eu trago a questão racial linkada à questão da educação. Quando eu escolho formadoras de professores, eu estou enfatizando o professor formador, que é uma outra coisa também, que no âmbito da formação de professores, a gente não vai encontrar uma literatura tão densa sobre o professor formador, E por fim, professores que licenciam, que estão na licenciatura de física, e eu trago a dimensão de gênero, porque a gente sabe que a física, independente se é uma licenciatura ou não, a física acaba sendo um campo marcadamente masculino. E a gente vai encontrar, inclusive nos vários departamentos que eu fiz, a gente vai encontrar uma predominância maior de professores nas licenciaturas de física do que professoras. Então, assim, eu consigo congregar no meu objeto três dimensões que eu julgo como de grande importância, que a questão de gênero, a questão de raça e a questão da formação de professores. O objetivo que eu estabeleci para essa pesquisa, então, foi compreender os processos de construção identitária de professoras negras formadoras de novos professores em cursos de física. E para cumprir esse objetivo, eu segui quatro caminhos que, na verdade, foram bastante desafiadores. O primeiro é mapear a presença dessas professoras nas licenciaturas de física, porque não é tão comum você encontrar, E aí, como encontrar essas mulheres? Aí a gente se depara com várias questões. E a primeira delas entra aí na questão da autodeclaração racial. A gente sabe que no Brasil, não sou eu quem digo qual é a classificação racial do outro, é esse outro quem precisa se autoclassificar, Mas, em função do desafio de conseguir encontrar essas professoras negras, eu mapeei todas as licenciaturas, levantei todos os nomes de professoras na física e tentei localizar aí alguma imagem que me remetesse a esse fenótipo, para eu fazer um processo de heteroidentificação no primeiro momento, para depois eu acionar diretamente essa professora e perguntar, não apenas, obviamente, a classificação racial, eu fiz um formulário para levantar várias questões, que pudessem me dizer um pouco mais dessa professora formadora, e dentre as questões eu também perguntei sobre essa autoclassificação. Então, basicamente, assim eu consegui encontrar os meus sujeitos de pesquisa. Então, esse mapeamento foi o primeiro objetivo específico. O segundo é a descrição dessas trajetórias de vida, Eu trabalho com a metodologia de história de vida. Então, o processo de escutar, claro, eu estou dizendo que vai escutar, mas a gente sabe que esse processo de encontro entre o pesquisador, e o sujeito de pesquisa é muito mais do que um processo de escuta. Inclusive, a ênfase, na verdade, a história de vida, ela traz como uma de suas bases, esse estabelecimento da relação. Então, não é um processo automático de uma
iniciativa voltada para a formação de professores no Brasil, e aí, né, quem é desse campo sabe o quão a formação de professores no Brasil é um campo desafiador, né? Quem está hoje na condição de docente no Brasil, principalmente, né, nas licenciaturas, sabe que esse é um campo marcado por várias questões que tendem, inclusive, a repelir, né, a fazer com que pessoas não queiram adentrar a esses campos na condição de professor, né? Então, eu faço toda uma discussão, na verdade, eu tento, né, trazer um pouco dessa construção histórica desse campo no Brasil, e depois eu enfatizo mais as licenciaturas, né, porque a formação de professores aborda algo muito mais amplo, e as licenciaturas no Brasil já traz para uma construção histórica mais específica desse campo. E eu finalizo com as licenciaturas de física, né, que é um outro ponto, né, dentro das licenciaturas. A gente sabe que algumas licenciaturas acabam sofrendo um pouco mais, e a física é esse campo por causa da evasão, né? Então há um índice muito grande de evasão. Além disso, a gente tem professores de física que hoje, né, estão trabalhando com outras disciplinas, digamos assim, outras matérias, e não com a física. Então a licenciatura de física, ela traz algumas especificidades que a diferem de outras licenciaturas. E a minha base conceitual, né, então a análise que eu estou trabalhando, então, com a análise de conteúdo, e eu utilizo a seguinte base conceitual. Primeiro é o conceito de identidade, e aí eu trabalho com a perspectiva de Dubar, porque ele, de todos os autores, né, que eu consegui ler um pouco sobre o conceito de identidade, ele propõe uma apreensão empírica da identidade, né, a partir da materialização, né, nas relações sociais. Então, em função disso, eu optei por trabalhar com a base teórica dele, exatamente pelo diálogo que se faz com a história de vida, né? Porque a história de vida, basicamente, né, essas mulheres, né, que são os meus sujeitos, elas narram experiências, né? Elas narram histórias e trazem experiências. Então, no Bara, quando ele descreve essa possibilidade de uma apreensão empírica, e aí, tendo essa base, então, de experiências dessas mulheres, eu achei que foi um diálogo muito interessante para que eu pudesse, então, trazer o Bara para poder analisar essas histórias, né? E, obviamente, que eu trago também dois conceitos, né, de análise, que é gênero e raça, que são conceitos que nos... Esperar um pouquinho, gente. Gênero e raça, então, são dois conceitos, né, que nos permitem, a partir dessa análise interseccional, entender, né, de que forma esses dois elementos, então, perpassam essas histórias e são elementos constitutivos dessas identidades de professoras negras, formadoras de professores. Como é que está o meu tempo? Como é que está aí? Acho que você pode falar mais analisar, né? Tá. A minha solução tá. São que horas? Eu comecei às 5 e são 15 para 6. Você pode continuar tranquilamente e fazer suas considerações. A gente está gravando, mas depois a gente pode editar, e o importante é que você mande as suas mensagens. Fica tranquilo, eu estou tranquilo. Amando ver você falando, muito bom você falando. Sério, fica tranquila.
eu estou tentando acompanhar o seu raciocínio, o seu pensamento, as suas ideias. Com certeza ela também. Aquilo ali não é nada. Depois eles vão meditar. Fica tranquilo, viu? Tá. Você quer beber uma água? Bem, eu quero só trazer um pouquinho de ênfase para uma problemática, né? Porque no primeiro momento, eu acho que o meu objeto ele acaba sendo um objeto que eu acho que ele precisa realmente ser muito bem contextualizado para que a gente entenda até o cunho social dessa pesquisa, né? Porque a gente, quando você traz a questão, né, de raça e gênero no campo da formação de professores, você lança luz para uma questão que de fato carece, né, de ser melhor dialogada no âmbito da formação de professores, né? Que quem são esses professores que estão hoje na formação de novos professores, né? Quando a gente fala a palavra professor, a gente está de alguma forma generalizando, né? Professor, é professora, mas quem são esses professores? A história de vida, ela vem, né, na verdade, é um método. Inclusive eu fiz aqui na minha pesquisa uma exploração grande da literatura sobre história de vida, porque tem muita coisa que é produzida sobre metodologias, né, qualitativas e que tendem a misturar conceitos, palavras, e eu me deparei com um grande desafio na condução da minha pesquisa, que foi exatamente entender o que é história de vida. Parece simples, mas não é simples, porque a história de vida, alguns autores, alguns pesquisadores trazem a história de vida como abordagem biográfica ou história oral, e essa distinção muitas vezes e outros termos que são tratados como sinônimo, que faz com que a gente, né, enquanto pesquisador, digamos assim, que a gente perca um pouco do entendimento do que de fato se configura a história de vida. E um dos propósitos, né, desse método é exatamente dar voz, né, é tratar a individualidade do sujeito. Porque durante muito tempo, né, na nossa história, os professores eram tratados de uma maneira homogeneizada, né? E essa especificidade do professor é importante da gente trazer à tona, porque muitas vezes, né, a sua própria experiência acaba sendo elemento constitutivo do seu trabalho enquanto professor formador, né? Exatamente porque o professor ele não está escolado, o que ele traz enquanto características, enquanto experiências que ele vivencia. E aí essa é a ênfase que eu tento trazer para o meu trabalho, né? Quando eu ouço essas mulheres e tento dar voz a essas mulheres, aliás, né, mudando o termo, porque é muito pretensioso eu dizer, né, dar voz, não nesse sentido, mas no sentido de, ao ouvir as histórias dessas mulheres, certamente a gente pode contribuir muito para a representatividade de mulheres negras em espaços em que elas estão de fato subrepresentadas, né?
contar com suas histórias, eu tenho um arsenal, né, de análise para poder, então, responder, né, a minha pergunta de pesquisa, que passa, então, por esse processo de compreensão desse processo de construção das identidades de mulheres negras formadoras de professores, né? Então, é isso, uma etapa final de análise desse processo, utilizando análise de conteúdo e tomando esses conceitos que eu falei com vocês como suporte para que eu possa realizar essas análises. É isso. Perfeito. Perfeito, Fernanda. Obrigada. Muito bom te ouvir. Muito boa a pesquisa. Obrigada. Obrigado a você por você ter vindo para cá para o nosso encontro e compartilhar a sua pesquisa, as suas ideias. Muito bom ouvir mesmo. E a gente espera que essa pesquisa chegue em outras pessoas também. Está concluindo já ou já concluiu? Eu defendo em fevereiro. Fevereiro de 2023. 2023. Já está chegando, né? Que bom. Graças a Deus. Parabéns. Muito obrigada. Obrigado a você.